Olá, pessoal! Bom, no Proed na Comenta de hoje, nós vamos pegar um outro recorte sobre o vídeo da reunião ministerial acontecida lá no dia 22 de abril e divulgado na última sexta-feira. E eu quero me ater a uma análise da fala do ministro da Educação, o seu Abraham Weintraub. Porque como professora, como educadora, como historiadora, eu me sinto na obrigação de falar a respeito dos absurdos que foram proferidos pelo ministro da Educação, que é muito mais um ministro da deseducação do que de qualquer outra coisa. E quando eu falo de deseducação, eu não estou me referindo apenas ao linguajar dele, né? E à questão do decoro, que eu tratei no vídeo anterior. Eu falo, inclusive, do que ele entende por educação e a tragédia que tem sido o Ministério da Educação tendo esse senhor à frente. A verdade é que nós estamos sem um Ministério da Educação efetivo, que promova desenvolvimento da educação, os investimentos, nada disso, nada do que está previsto no Ministério, nas funções do Ministro da Educação e na pasta do Ministério da Educação vem sendo cumprido. Então ele deseduca, é uma deseducação no sentido bem amplo da palavra, não apenas a postura do indivíduo, mas a maneira como ele conduz o Ministério da Educação. E naquela curta fala, são vários os ataques que são feitos, né? A maneira como ele trata, ele entende Brasília, também me questiono sobre o que ele estava fazendo ali, já que Brasília é tudo de ruim. Segundo, tem um aspecto fundamental que é a maneira como ele se dirige ao Supremo, né? Chamando de vagabundo, dizendo que por ele prendia todo mundo. Terceiro, quer dizer, um ministro de Estado, um ministro da Educação, que não entende a importância do Supremo, que não entende como é que funciona o Estado democrático de direito, não entende as funções dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, e que atenta contra os princípios democráticos ao defender a prisão dos membros do Supremo. Um outro aspecto que é importante a gente debater é a declaração que ele faz com relação ao verdadeiro ódio que ele sente à diversidade e à utilização dos termos povos indígenas, povos ciganos, porque só existe um povo que é o brasileiro. E é nesse ponto principal que eu quero tratar, gente. Por que nós utilizamos a expressão povos indígenas? Porque quando nós nos referimos às comunidades indígenas, nós entendemos a questão étnica. Nós entendemos que você não pode se referir a índio. Primeiro que quem vai chamar essas comunidades de índio não são eles. Se você tiver a oportunidade de conversar com um membro de qualquer uma dessas comunidades que pertence a uma dessas etnias, ele não vai se apresentar como índio. Ele vai fazer a referência à etnia a qual ele pertence. Então ele vai dizer que ele é Munduruku, por exemplo. Ele vai se referir ao povo, à etnia a qual ele pertence. Então falarmos em povos indígenas, povos ciganos, é entendermos a pluralidade. É muito positivo o termo, não tem nada de errado, ao contrário. Ele celebra o princípio e o respeito a essa pluralidade, ao fato de que não existe uma visão hegemônica, ao fato de que não existe uma prática etnocêntrica, né? O Weintraub é etnocêntrico em vários momentos. Então é importante que a gente reforce a utilização do conceito povos indígenas, povos ciganos, porque nós entendemos e nós respeitamos essa diversidade, essa pluralidade. Aquela fala é típica de quem não conhece nenhum dos termos, de quem nunca estudou antropologia e de quem não tem o mínimo de empatia. Porque ainda que você não seja um estudioso do tema, né, a função dele é saber. Porque entendam, o Abraham Weintraub, ele não ocupa um lugar qualquer, ele é o ministro da Educação. Então ele tem algumas obrigações. Entre as obrigações, ele precisa ter o domínio desses termos, dos significados e uma visão mais ampla, plural, né? Uma visão que seja mais empática e uma visão que não seja etnocêntrica.
E quando ele fala que só existe um povo brasileiro, é muito preocupante porque é a negação do princípio da pluralidade, é a tentativa da construção de uma imagem hegemônica. Ou seja, gente, é muito darwinismo social, é muito século XIX para o século XXI. Por trás do discurso do Abraham Weintraub tem toda a mesma lógica que justificou, da parte de Adolf Hitler, a perseguição e a morte, por exemplo, de ciganos, a perseguição e a morte de judeus, a perseguição e a morte de negros. Por quê? Porque se acredita numa homogeneidade. Então, quando ele fala do brasileiro, que somos todos brasileiros, não é no sentido positivo, não. É no sentido negativo, de não reconhecimento à pluralidade, de não reconhecimento à diferença e uma tentativa de homogeneidade que é típica de pessoas autoritárias, de regimes totalitários. O Abraham Weintraub, ele se presta ali a cumprir com um papel, que é o papel de defesa dos ideais bolsonaristas. É engraçado que em 2 oportunidades Bolsonaro chega a dizer que vai ser um pouco mais educado do que o próprio ministro da Educação. Então, eu venho aqui fazer uma defesa, sim, da pluralidade, venho aqui fazer uma defesa do reconhecimento dessa diversidade étnica e do respeito a essa pluralidade. É assim que se constrói uma nação democrática, é assim que nós nos construímos de maneira empática, respeitando a diversidade, sem assumir um discurso que seja hegemônico. Até o nosso próximo Proedna Comenta.